Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS, transformando vidas. Olá, a partir de agora aqui no seu rádio tem o JD1 no ar, comigo Wesley Paiva, apresentando as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS, transformando vidas. E vamos conferir os principais destaques desta quarta, dia 28 de fevereiro. Destaques do dia. Sábado é dia D de combate à dengue. Deputados estaduais votam PL sobre encaminhamentos do SAMU para hospitais particulares. Vai à sanção projeto que estimula a modernização da agricultura familiar. A entrega dos kits escolares devem ser finalizados até o fim de março nos 79 municípios do estado. Relatório sobre combustíveis do futuro está pronto para votação no plenário da Câmara. E o Operário Futebol Clube joga hoje pela Copa do Brasil. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. Vamos conferir como fica o tempo nesta quarta-feira. Do Clima Tempo Nacional fala Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Começando pelo sul do Brasil, as pancadas devem acontecer de maneira isolada, desde o norte gaúcho até o território paranaense. Mas já pela manhã tem possibilidade de chuva em Uruguaiana, região de Santa Rosa, no norte gaúcho, a região de Serra Gaúcha também. E as pancadas devem acontecer de maneira forte. Inclusive, temporais são esperados em Curitiba e no litoral paranaense. A chuva acontece de maneira volumosa e vem acompanhada de rajadas de vento de mais de 70 km por hora. Mas no norte do Paraná, região também do oeste paranaense, essas pancadas chegam apenas a partir do período da tarde. No sudeste, o destaque é do predomínio de sol em áreas do norte paulista, Triângulo Mineiro, a região do norte de Minas Gerais e boa parte do Espírito Santo, inclusive Vitória, onde o sol aparece com poucas nuvens. Em compensação, uma área de baixa pressão próxima ao Rio de Janeiro vai ajudar a formação de nuvens carregadas no estado. Então a chuva acontece de maneira forte, especialmente na região de Serra e no Médio Paraíba. O volume acumulado é expressivo e pode ocasionar alguns danos, como pontos de alagamentos, enchentes. A região do Vale do Ribeira e o Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, também devem ter a mesma condição, assim como toda a faixa do litoral paulista, inclusive a capital. São pancadas que devem chegar a partir do período da tarde, mas quando chegarem é com força e rajadas de vento fortes também devem ser esperadas. A região de Goiás, boa parte do estado, inclusive o Distrito Federal e Goiânia, devem ter tempo firme. Já em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o predomínio é de um clássico dia de verão, que começa com sol, tem aumento na nebulosidade e as pancadas de chuva devem ser esperadas a partir do período da tarde. Um volume acumulado um pouquinho mais expressivo nas áreas do norte mato-grossense e também na região de Ponta Porã, no sul de Mato Grosso do Sul. A região do nordeste do Brasil, ainda sob influência das Recite, a zona de convergência intertropical, deve ajudar a formação de nuvens carregadas ali entre o Maranhão, norte do Piauí e Ceará. Todas as áreas que estão mais escuras no mapa ainda devem ter temporais muito volumosos. São Luís, por exemplo, o tempo fechado e chuva a qualquer hora do dia. Inclusive, já ocorreram transtornos nos últimos dias e ainda tem potencial para mais estragos. Então, muita atenção. E no norte do Brasil, a chuva persistente também deve ocorrer no leste do Pará e norte do Tocantins. JD1 no ar. Agro. Agora aqui no JD1 no ar tem as principais cotações do mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que está cotado a R$ 219,50, a arroba da vaca gorda cotado a R$ 205, o milho seco saca 60 quilos, cotado a R$ 47, e a soja em grão saca 60 quilos, cotado a R$ 101. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, quarta-feira. JD1 no ar. Notícia.
O Brasil já tem quase 1 milhão de casos prováveis de dengue este ano. E para chamar a atenção sobre o assunto, o governo vai mobilizar o país inteiro no próximo sábado. Será o dia D de combate à dengue. A reportagem é de Graziela Mendonça. Segundo o Ministério da Saúde, até a semana passada, o país tinha 973 mil casos entre confirmados e prováveis de dengue. Foram confirmadas 195 mortes e mais de 600 estão em investigação. Com o avanço da doença, 6 estados e o Distrito Federal já decretaram situação de emergência. São eles Acre, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. E para conter a alta dos casos, o governo federal anunciou que no próximo dia 2 de março será realizado o dia D de mobilização contra a dengue em todo o país. A ideia é promover ações para alertar a população e eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, fez um chamamento para que todos participem. É um momento de atenção, do país, de atenção ao que está acontecendo nas diferentes regiões, estados, municípios. É um momento, de fato, que requer uma união, que nós contamos aí com uma grande força nacional e está com ela bem mobilizada. Para enfrentar a doença, o Ministério da Saúde ampliou para R$1,5 bilhão os recursos que estados e municípios podem acessar para combater a alta de casos. Nesta terça-feira, o primeiro repasse de R$23 milhões foi autorizado para municípios de 4 estados e o Distrito Federal. O governo federal também está ampliando a capacitação de agentes comunitários, em parceria com estados, e reforçando as visitas técnicas para organizar os serviços de assistência e saúde nos locais mais afetados, evitando agravamentos e mortes de pacientes. Outro ponto de atenção são as escolas, que vão realizar 20 semanas de atividades sobre a dengue. Mais de 25 milhões de estudantes de escolas públicas vão receber orientações para ajudar a eliminar focos do mosquito. A secretária de Vigilância e Saúde do Ministério, Etel Maciel, disse que o Brasil vive uma antecipação na curva de casos, que costumava ter seu pico apenas no final de março. Quando a gente olha 2024, nós ultrapassamos, nos primeiros 2 meses do ano, nós ultrapassamos em muito o pico de 2023. Nós antecipamos a curva. Não sabemos ainda, e estamos monitorando os dados, se vai haver uma descida agora, se essa descida vai ser sustentada, se ela vai ser tão rápida como a subida. Atualmente, 17 estados estão com incidência de dengue de sorotipo 1 em níveis acima do esperado historicamente. Ainda segundo o boletim, foi observado um aumento na incidência da dengue tipo 2. Lembrando que o governo federal está dando continuidade à imunização com a vacina Qdenga, disponível pela primeira vez no Sistema Único de Saúde. Mas, por enquanto, estão sendo imunizadas crianças de 10 e 11 anos. Na sequência, serão vacinadas as demais faixas até 14 anos. Reportagem Graziela Mendonça. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1 Notícias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Os deputados estaduais devem votar nesta quarta-feira o projeto de lei do deputado Antônio Vaz, que estabelece normas para o encaminhamento de pacientes pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU para hospitais privados em Mato Grosso do Sul. O projeto estabelece que os pacientes socorridos pelo Corpo de Bombeiros e SAMU terão a opção de ser encaminhados aos hospitais privados do estado, desde que estejam conscientes e em condições de manifestar sua opção ou tenham um representante legal para escolher. De acordo com a justificativa do autor da proposta, o deputado Antônio Vaz,
A medida possibilitará que os hospitais públicos tenham sua carga de pacientes aliviada. E a entrega dos kits escolares, que incluem uniformes, lousas digitais e merenda, começou nesta semana. Somente em Campo Grande são feitas 9 rotas de entrega do kit escolar, mais 14 rotas no interior. O governo do estado investiu cerca de 13,7 milhões nos kits escolares e mais 17 milhões em uniformes que serão distribuídos para os alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental 1, para as séries finais do Ensino Fundamental 2 e para os alunos do Ensino Médio, Educação Profissional e para as escolas cívico-militares da rede estadual de ensino. A entrega dos kits escolares deve ser finalizadas até o fim de março nos 79 municípios sul-mato-grossenses. A Assembleia Legislativa realiza amanhã a audiência pública para discutir a reforma do estádio Morenão, que começou desde 2022 em Campo Grande. O termo para a reforma do Morenão foi assinado em outubro de 2021 entre o então governador Reinaldo Azambuja e o reitor da UFMS, Marcelo Turini. Segundo informações na página da UFMS, o investimento é de 9,5 milhões do programa MS Mais Esporte e até agora não tem previsão de conclusão da obra no estádio. Devem participar da audiência sobre as obras no Morenão, em Campo Grande, a Fundação de Esporte e Lazer, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul e presidentes de clubes de futebol do estado. Sara Chaves para o JD1 no ar. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Avançou no Senado o projeto que dá respaldo legal ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e ao Plano Safra da Agricultura Familiar. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço. O projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos quer dar respaldo em lei ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O autor Beto Faro, senador do PT do Pará, diz que é importante assegurar que o PRONAF seja uma política de país e não do governo de ocasião. Nós já temos 5 decretos que alteram o PRONAF, a aplicação do PRONAF, e uma lei. 5 decretos. E a gente fica, nesse período todo, meio que ao belo prazer de quem está no governo. A proposta também restabelece um plano safra específico e condições especiais de financiamento, como explicou a relatora, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. As operações de financiamento do PRONAF gozarão de encargos e prazos favoráveis em relação às condições de encargos adotados pelas demais linhas, fontes e programas de financiamento com recursos controlados pelo crédito rurais. O projeto de lei segue agora para a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. E o plenário aprovou o projeto que amplia o escopo de ações da Política Nacional da Agricultura Familiar e empreendimentos familiares rurais. Reportagem Paula Groba. A proposta inclui a modernização e o desenvolvimento sustentável, além da inovação e do desenvolvimento tecnológico, entre os aspectos que deverão ser considerados no planejamento e na execução da política nacional. O relator, senador Alan Rick, do União do Acre, apresentou o parecer favorável e destacou que esses estabelecimentos são responsáveis por absorver 67% do total de pessoas ocupadas na agropecuária. No entanto, o setor ainda enfrenta dificuldades como falta de estímulo à modernização, de capitalização e de acesso ao crédito. JD1 no ar. Esporte. Agora da nossa central esportiva, o Dinil Almeida tem as últimas notícias do futebol. Copa do Brasil, jogos de hoje. O Operário é o time sul-mato-grossense com mais participações na Copa do Brasil. Neste ano, a equipe jogará pela 12ª vez a competição. A decisão pela primeira fase será hoje no Jacques da Luz a partir das 20h30 contra o Operário Ferroviário do Paraná. Por conta do regulamento, o Galo precisa vencer o Fantasma para ir à fase 2. Em 2023, conseguiu esse feito ao vencer por 1-0 no mesmo estádio. Porém, a campanha terminou na segunda fase com a goleada para os TRB do Alagoas por 5-0. E essa foi somente a segunda vez que o clube conseguiu ir adiante. A vez anterior foi em 1990. Na ocasião, o time eliminou o Misto de Mato Grosso na primeira fase com placar agregado de 2-1. Nas oitavas de final contra o Goiás, perdeu a ida por 1-0 na capital
e sofreu a maior goleada da competição na partida, de volta por 5-0. O esmeraldino foi finalista e acabou sendo derrotado pelo Flamengo na final. A milionária Copa do Brasil já rendeu R$ 787.500 somente pela participação nesta fase 1. Se ir adiante, o Operário acumulará 945 mil. Os bilhetes para o jogo decisivo no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, começaram a ser vendidos no último sábado. Os ingressos custam R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia. Os pontos de venda são Padaria Toscano, na Coronel Antonino, 619, Pau Gráfica na Avenida Gunter Hans, 3.495, no Aero Rancho, Clube Campestre IP, Olímpio Machado, número 300, no Monte Castelo, e as lojas da Gazin na Rua Barão do Rio Branco, número 1239, no centro, e Rua Barueri 939, na Vila Moreninha 2. Além de Operário, entram em campo também hoje o Olaria enfrentando o São Bernardo. O Maringá enfrenta o América Mineiro, o Maranhão recebe o Ferroviário, o Murici recebe o Confiança, Itabuna recebe o Nova Iguaçu, Petrolina recebe o Cascavel, Asa recebe o Internacional, o Gás recebe o Brusque, o Vila Nova de Minas Gerais recebe o Aparecidense, a Portuguesa Santista enfrenta o Caxias, o Água Santa joga contra a Jacuipense, o Maitá enfrenta o Sampaio Correia, o Trem enfrenta o Sport e o Operário de Várzea Grande recebe o Criciúma. Campeonato Paulista, jogos atrasados da 5ª rodada. Hoje tem Portuguesa e Palmeiras, às 19h30 e às 21h35 tem Inter de Limeira e São Paulo. Pela Copa do Nordeste, tem a rodada de número 4, América enfrentando o 13, o River enfrentando o Itabaiana, o Ceará enfrentando o ABC e o CRB enfrenta o Bahia. Pela Copa Ouro Feminina da CONCACAF, rodada 3, Canadá enfrenta o Costa Rica, o Paraguai enfrenta El Salvador e o Brasil, que jogou à meia-noite, ganhou do Panamá por 5-0. Copa da Inglaterra, oitavas de final, o Chelsea enfrenta o Leeds United, o Wolverhampton enfrenta o Bridgeton, o Nottingham Forest enfrenta o Manchester United e o Liverpool enfrenta o Southampton. Nos jogos de ontem da Copa do Brasil, o Atlético Clube 1, Volta Redonda 0, Iguatu e Juventude 0-0, Vasco 3, Marcílio Dias 1. Pela Taça Comebol Libertadores, o Palestino venceu a Portuguesa por 2-1. O Bragantino empatou com o Águilas Douradas 0-0 e nos pênaltis fez 4-3. Seguindo na competição, o Sporting Cristal venceu o Always Red por 3-1. Pela Copa Ouro CONCACAF Feminina, o México venceu os Estados Unidos por 2-0 e a Colômbia venceu o Porto Rico também por 2-0. Nos jogos de ontem da Copa da Inglaterra, o Leicester venceu o Bournemouth por 1-0. Newcastle e Blackburn ficaram no empate em 1-1 e nos pênaltis passou Newcastle 4-3. O Manchester City goleou o Luton Town por 6-2. Semifinal da Copa do Rei, Mallorca e Real Sociedade ficaram no empate em 1-1. Nos pênaltis deu Mallorca 5-4. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. A Câmara deve votar em breve a proposta que estabelece o marco legal para os biocombustíveis no Brasil. O projeto, conhecido como Combustíveis do Futuro, amplia a adição de etanol na gasolina e pode gerar investimentos de 200 bilhões de dólares. A reportagem é de Silvia Miato. O relatório do deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, para 6 projetos que tratam dos combustíveis do futuro, estabelece que a mistura do etanol na gasolina poderá chegar a 35% se houver viabilidade técnica. Hoje é de 27,5%. Também permite que a mistura do biodiesel no diesel comum saia dos atuais 15% para até 25% a partir de 2031. Jardim diz que se baseou no projeto enviado pelo Executivo em 2023, que já falava em aumento do biodiesel no diesel para 20% até 2030. Em relação ao etanol, o percentual máximo fixado pelo governo era de 30%. O relator diz que o texto deve ser analisado em breve pelo plenário da Câmara e que deve alavancar muitos investimentos no país. Uma estimativa que nos foi trazida é que esse conjunto de mudanças que nós estamos fazendo pode significar um investimento de largada na somatória de 200 bilhões de dólares. O projeto em análise também prevê a criação de um Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação. Segundo Arnaldo Jardim, como aconteceu com o etanol e com o biodiesel, este novo tipo de combustível, conhecido como SAF,
vai se tornar competitivo gradualmente. Realmente o SAF, num primeiro momento, ele vai custar mais do que o querosene de aviação. Mas o que ele faz de cadeia, o que ele faz de ganho ambiental, até porque essa é uma exigência mundial, não é o Brasil que está inventando isso. A Europa já está praticando isso, os Estados Unidos também. O avião que sai daqui pousa lá. Não dá para trocar de combustível no meio do caminho. Terá que ter um padrão e vem com o padrão. Mas nós estamos muito confiantes de que, se na largada tem um custo adicional, depois você ganha. Isso tem sido a experiência com a energia renovável. Pelo programa, as companhias aéreas deverão reduzir em 1% as emissões de gases de efeito estufa a partir de 2027, alcançando 10% em 2037. O projeto traz ainda um marco legal para a atividade de captura e estocagem de dióxido de carbono. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis vai fornecer às empresas dados geológicos para identificar as áreas com potencial para estocagem do gás. De Brasília, Silvia Minhato. Depois de ter sido aprovada na comissão especial nesta terça-feira, a PEC que amplia a imunidade tributária de templos religiosos será discutida e votada pelo plenário da Câmara. A reportagem é de Maria Neves. A comissão especial destinada a analisar a proposta de emenda à Constituição que amplia a isenção de impostos para igrejas aprovou o texto do relator, deputado Dr. Fernando Máximo, do União de Rondônia. A proposta proíbe a cobrança de tributos sobre bens ou serviços necessários à formação do patrimônio, à geração de renda e à prestação de serviços de todas as religiões. O texto ainda prevê expressamente que também não podem ser tributadas as organizações assistenciais e beneficentes ligadas a confissões religiosas. Atualmente, a Constituição já proíbe o poder público de cobrar impostos de igrejas. No entanto, a imunidade tributária vale somente para o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Não podem ser isentos, por exemplo, os salários dos pastores. Na opinião do deputado Dr. Fernando Máximo, o aumento da receita das igrejas com não pagamento de impostos vai permitir que elas ampliem a prestação de serviços à comunidade. As igrejas estão tirando pessoas do crime, tirando pessoas das drogas, do álcool, da depressão, do suicídio, estão trazendo paz para o nosso país. Essas igrejas, esses templos, essas religiões todas trabalham e conseguem resgatar esses cidadãos, trazendo para a sociedade de volta, trazendo para o trabalho, evitando o crime, fortalecendo a família, dando mais anos de vida, economizando para o Estado. Trazer um pouquinho mais de dinheiro para os templos, para as religiões, para as instituições filantrópicas poderem usar esse dinheiro salvando mais vida. Fernando Máximo explica que a imunidade tributária de igrejas existe no Brasil desde a Constituição de 1946. Daquele período até a promulgação da Constituição atual, o benefício era integral, não apenas para atividades relacionadas com as finalidades essenciais dos templos. Foi a Constituição de 1988 que fez essa restrição, que a PEC aprovada revoga mais uma vez. Na opinião do autor da proposta, o deputado Marcelo Crivella, do Republicanos Fluminense, a isenção é justa porque os fiéis já pagam impostos sobre suas rendas. Igreja forte é crime fraco, igreja forte é pátria forte, é família forte, são nossas tradições e nossos valores vivos na alma e no coração do povo brasileiro, não podem sofrer esse prejuízo, porque quem sustenta as igrejas são os membros, são os fiéis, que já pagamos impostos sobre a nossa renda, sobre tudo que consumimos e sobre patrimônio. O texto apresentado por Marcelo Crivella estendia aos partidos políticos a mesma ampliação do benefício tributário concedida a igrejas. No entanto, essa parte foi retirada pelo relator. A proposta ainda terá de ser votada em 2 turnos pelo plenário da Câmara. Para ser aprovada, precisa do voto favorável de pelo menos 308 deputados em cada votação. De Brasília, Maria Neves. Termina aqui o JD1 no ar de hoje, quarta-feira, dia 28 de fevereiro de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma ótima quarta a todos e até amanhã.
Você ouviu? As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.